Shalom, pessoal! Nesta semana, Parashat Noach. E a gente vai começar com um ponto muito profundo sobre o tema. Nossos sábios comentam que o dilúvio foi uma forma de limpar a terra, de tirar toda a impureza, de tirar a maldade, de tirar o pecado, de trazer uma limpeza assim como ocorre no mikve. Depois de tudo isso, assim os sábios dizem, as pessoas começaram a ter uma consciência maior de Deus, de reconhecer a Deus. Mas parece muito estranho o fato de que as pessoas só conseguem entender alguns aspectos espirituais por meio de eventos drásticos, eventos que mexem com as coisas naturais. Eventos que muitas vezes conturbam o ambiente, que tiram até mesmo a paz de algumas pessoas, vamos dizer assim. Eventos que por muitas vezes trazem um desconforto. E às vezes essa é a maneira que Deus consegue chamar a atenção das pessoas para Ele. Não é por mal, mas é para que as pessoas se aproximem de Deus. Assim menciona na Parashat Noach, que Deus não gostou de nada daquilo que ele estava vendo, porque não só os homens, não só os animais, mas a terra por completo, ela acabou se contaminando. E assim, levando o mundo a um ápice de destruição, a um ápice de calamidade e de coisas extremamente pecaminosas. Seria muito mais simples se todos nós conseguíssemos enxergar a grandeza de Deus, enxergar o propósito de Deus de uma maneira mais natural, sem a necessidade, às vezes, desses eventos grandiosos e que são, às vezes, catastróficos. Mas, às vezes, só dessa maneira. E por que isso acontece? Quando nós nos inclinamos diretamente para aquilo que tanto desejamos, não o que a nossa alma deseja, mas às vezes aquilo que o nosso corpo pede. Por influência de diversos fatores externos que lutam contra a nossa inclinação positiva que há em nós, e essas duas naturezas que se combatem. Quando nós começamos a prestar atenção nessas paixões, nesses desejos, nós não conseguimos enxergar aquilo que está correto. Nós não conseguimos enxergar uma outra opção. E simplesmente eu preciso fazer a minha vontade, senão eu morro. Chas v'shalom. Se a pessoa não se entrega às suas inclinações, parece o fim do mundo. Mas, na verdade, o fim do mundo para uma pessoa é quando ela realmente se dá o luxo de obedecer todos os seus desejos, todos os seus encantos e suas paixões. A gente só acorda quando alguma coisa diferente transforma o nosso ambiente. Muda completamente, levamos um choque, aí sim a gente começa a mudar. Aí sim a gente começa a enxergar. E não conseguimos nos dar conta daquilo que nós recebemos de Deus e do quanto isso é grandioso. E o que a gente acaba fazendo? Abusando da boa vontade de Deus. Durante a semana eu coloquei uma história falando sobre Moshe. Moshe, não Moshe Rabbeinu, um menino, foi ao banco com seu pai pela primeira vez. Tudo para ele era novidade. E ele ficou extremamente encantado com o caixa. A pessoa que estava recebendo e dando dinheiro também. Ele recebia o dinheiro das pessoas e ao mesmo tempo tirava do seu caixa para dar às pessoas. Moshe olha para o seu pai e diz: Pai, esse homem deve ser muito rico, mais rico do que todos nós.
Veja, ele dá e recebe uma grande quantia de dinheiro a todo momento. O pai de Moisés, com muita sabedoria, disse: meu filho, nós devemos ser até mais ricos do que ele. Mas a gente precisa entender qual é a fonte, de onde vem, quem é o dono de todo esse dinheiro. O pai de Moisés estava mostrando para ele que aquele caixa não era o dono, a fonte de tudo. Existia alguém que era dono de todos aqueles valores. E ele ainda explicou mais. Se por algum momento, meu filho, nós, ou seja, aquele homem, abusar desse privilégio que ele possui, ele pode perder todo esse trabalho que ele tem de dar e receber o dinheiro, o privilégio de movimentar todos os dias essa grande quantidade. Assim somos nós. Nós temos uma gama de coisas nas nossas mãos, privilégios de fazer grandes movimentações espirituais. Mas se nós abusarmos da boa vontade de Deus, nós acabamos perdendo tudo isso. Se abusarmos da boa conectividade que a Kadosh Baruch Hu nos permite, nós podemos acabar perdendo tudo isso. E é muito grave esse fator. É algo muito sério. Os nossos comentaristas dizem no Humash, para quem tiver o Humash, está na página 45, Faíscas de Hassidut, falando a respeito de Noah. E qual era a missão de Noah? A missão de Noah era transformar um mundo de sofrimento em um mundo de luz. Deus lhe disse para fazer uma luz, Tsoar, que tem as mesmas letras de Tzara, a palavra em hebraico para sofrimento, substituindo sofrimento por luz. Luz é composta de Tzad, Rei e Reish. Sofrimento é composto de Tzad, Reish e Rei. As mesmas letras, porém, dando aqui a entender a Noah que era para ele transformar todo esse sofrimento em luz. A palavra em hebraico para arca é tevá, que também pode significar palavra, uma alusão às palavras de coração e de estudo da Torá. Assim, o comando para fazer uma luz para tevá significa que a pessoa deve fazer suas palavras de oração e de estudo da Torá brilharem com luz, permeando-as com sentimento interior e sinceridade. Rashi comenta que, de acordo com uma opinião, essa luz para a arca, ela era uma janela. E segundo outra interpretação, era uma pedra preciosa, que brilhava tanto que provia luz para a arca. Mizrahi, de acordo com Rashi, comenta que os corpos celestes não brilharam durante o período do dilúvio, e a diferença entre dia e noite não era reconhecível. Então, qual era o propósito de uma janela na arca, se não havia luz de qualquer maneira? Siftei Chachamim diz: alguém poderia responder a pergunta de Mizrahi da seguinte forma: quando Rashi escreve que a diferença entre dia e noite não era reconhecível, ele não queria dizer que não havia nenhuma luz. Na verdade, havia uma pequena quantia de luz que justificaria uma janela, mas o limite entre dia e noite estava obscurecido. Nahalat Yaakov diz: alternativamente, poderíamos argumentar que a cessação de luz natural só aconteceu de acordo com a opinião de que Noah levara uma pedra preciosa para a arca. De acordo com a opinião de que ele fez uma janela, havia dia e noite durante o dilúvio. Riskuni diz: a palavra tzorah, luz, também pode ser traduzida como óleo.
Ou seja, Noé iluminou a arca com lamparinas de óleo. E Rashi traz uma explicação sobre esse ponto, até mesmo dizendo que Deus não instruiu a Noé a quantidade de luminárias ou a quantidade de luz que ele faria, porque está escrito no versículo 16 o seguinte: faz uma luz para a arca. Não está dizendo quantas luzes, não está dizendo a forma. Porém, uma das coisas é muito interessante aqui para nós fazermos uma reflexão. Os comentaristas dizem que uma pequena janela não seria suficiente para iluminar todos os andares da arca. Ficaria presa apenas em um ponto. E a gente pode considerar que a opinião mais aceitável pode ser uma lamparina, que se movia junto com Noé por todos os lugares que ele passava e assim iluminava a arca. E isso aqui para nós cabe uma grande reflexão. No capítulo 119, no versículo 105 de Terrilim, de Salmos, está escrito que tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Assim está escrito. Se a missão de Noé era transformar sofrimento em luz, o que nós podemos fazer hoje? É muito interessante que o cumprimento de uma mitzvah, seja do homem para Deus, do homem para o homem, uma mitzvah positiva ou uma mitzvah proibitiva, ambas trazem luz para o indivíduo. O tamanho dessa mitzvah não importa. Ela trará uma proporção de luz que irá iluminar esse ser humano. E ainda mais, irá iluminar o seu caminho. Ainda mais, irá iluminar quem está perto dele. E podemos ir ainda mais. Irá fazer o ser humano abrir os seus olhos. Ninguém consegue andar quando tudo está em escuridão. A menos no evento do Egito, que só o povo judeu enxergava por um propósito, na praga de trevas, de escuridão. Mas quando a gente apaga todas as luzes da casa, nós não conseguimos nos movimentar muito bem. Nós precisamos de luz no nosso caminho. Nós precisamos iluminar para onde nós estamos indo. Cada mitzvah, cada preceito, independente do tamanho que ele tem, ele é uma luz para o nosso caminho. E cada mitzvah vai nos ensinar e vai nos ajudar a enxergar melhor o nosso caminho. Isso é uma reflexão a respeito daquilo que era um propósito para Noé, que era parte da sua missão. Noé era um homem de integridade para a sua geração. Não vamos dizer que ele é um homem perfeito, ele era perfeito para a sua geração, mas ele era um homem que também tinha alguns detalhes. Noé, ele não confiava 100% em Hashem. Ora ele confiava, ora ele não confiava. Prova disso, que ele só entrou na arca quando o dilúvio estava para começar, quando as chuvas começaram, que Deus ordenou a ele que entrasse. Ele poderia estar já dentro da arca, confiando que tudo aquilo iria acontecer. Nós devemos depositar toda a nossa confiança em Akadosh Baruch Hu. Quando nós confiamos em Hashem, existe toda uma perspectiva melhor para as coisas acontecerem. Ainda assim, mesmo que Noé
não tinha toda essa confiança depositada em Hashem. Ora ele confiava, ora não confiava. Aquela pessoa um pouco duvidosa. A partir dele foi criado um novo mundo. O mundo estava muito corrompido, estava numa situação muito difícil. A mistura, a confusão tomou conta de todos, das pessoas, dos animais e da terra, como falamos no começo. Quando as coisas estão misturadas, elas estão confusas, nós não conseguimos enxergar o melhor caminho. Nós não conseguimos enxergar aquilo que cada pessoa tem de melhor. Não dá para saber quem é quem quando as coisas estão misturadas. Vira uma coisa só, não tem uma personalidade, não tem um direcionamento, não tem uma definição. Haja vista que alguns animais, eles não se misturaram com outras espécies. Assim fala a Torá quando Deus faz a seleção daqueles que entrarão na arca. E essa seleção dos animais que não se misturaram foi tão importante que eles foram chamados de homem e mulher, Ish, Ishá, assim como comentam os nossos sábios. Porque o homem ele tem uma capacidade de discernimento muito maior do que qualquer outro ser, de entender o que está certo e o que está errado, o que é bom e o que não é. Mas naquele momento, alguns animais foram considerados melhores do que os homens. Foram considerados melhores do que os homens. Quando não se tem individualidade, personalidade, que é importante, não estamos falando aqui de caráter, mas sim de personalidade, que é algo que Deus colocou numa pessoa, características que Deus colocou numa pessoa, não faz sentido. Imagina um bolo. Um bolo tem farinha, tem óleo, tem ovo, tem leite. Se tem mais alguma coisa mais, fica a critério de vocês. Mas o bolo, ele é um bolo. Ele não é farinha, tá? Ele não é só óleo. Ele não é só ovo. Ele é uma mistura. Quando você pega um bolo, você vê que tudo está ali. Não dá para identificar onde é que está a farinha, não dá para identificar onde é que está o ovo, não dá para identificar onde é que está o óleo. Por isso a mistura, para o serviço sagrado, para a conexão com a Kadosh Baruch Hu, a confusão não funciona. Não funciona. Ela tira a identidade do indivíduo, tira a capacidade dele ser reconhecido. Mesmo que Noah não fosse uma pessoa perfeita, Deus fez com que uma nova geração saísse a partir dele. Mas uma coisa é essencial para todo ser humano para que tudo possa funcionar bem. Confiança em Hashem. Eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi do Rabino Daniel, se não me engano, do Hidabrot, se não me engano, foi ele mesmo. Ele contou o seguinte: certa vez um alpinista resolveu escalar uma montanha fria, gelada, com muito vento, um grau de dificuldade altíssimo. Quando ele está no seu ápice da escala, de repente a sua corda se parte. E ele vem caindo, 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 sem ter a proporção, a ideia de onde ele está, e a corda de segurança o ampara. Machuca ele um pouco, segura firmemente para que ele não despedace ao chão, e ele é amparado por essa corda. Nesse momento, qualquer pessoa entraria em desespero. Sem saber aonde ele está, ele pede ajuda para Deus. Deus, por favor, me ajuda. Qualquer uma pessoa faria isso. E de repente ele escuta uma voz lá no fundo que diz o seguinte: tá vendo essa corda que está te segurando? Corta ela. O homem falou: peraí, essa é a corda que está me segurando. Como eu posso cortá-la?
No dia seguinte, seus amigos deram falta e foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, ele estava morto, congelado, por causa daquele frio. E um detalhe importante, ele estava a apenas 1 metro do chão. Ele estava a apenas 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado aquela corda, ele não teria morrido de frio. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus e depositando a confiança em Deus, pelo que ele não estava vendo, ele estaria vivo. Essa é uma grande lição que se apresenta todos os dias para nós. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shabbat Shalom.